Eu sou a professora Rilva. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao GESME, o nosso espaço de reflexão em semiologia e humanidades médicas. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre algo fundamental para quem se forma pesquisador ou pesquisadora, que é pensar, refletir sobre a entrevista, que é mais do que um instrumento, é um encontro. É um dispositivo metodológico que nos permite acessar experiências, sentidos, percepções, aquilo que não se mede, não se quantifica, mas se compreende. E, justamente por isso, a entrevista exige rigor, intencionalidade e, sobretudo, sensibilidade. Ao longo deste vídeo, vamos falar sobre a entrevista na pesquisa de abordagem qualitativa. Se você é estudante, pesquisador, profissional da saúde, este conteúdo pode ajudar você a qualificar o seu olhar e a sua escuta, que são elementos centrais na pesquisa quanto ao cuidado. Então, eu convido você a permanecer comigo nessa reflexão, nesse momento de reflexão, e principalmente a refletir que tipo de escuta nós temos exercido, tanto na pesquisa quanto na clínica. Bom, a pesquisa qualitativa, né, tem na entrevista em profundidade uma das suas principais formas de compreender o como e o porquê de comportamentos, de percepções e das experiências humanas. Ontem eu gravei um vídeo para registrar a minha leitura de um artigo sobre a técnica de entrevista qualitativa, ou melhor, a técnica de entrevista na pesquisa qualitativa, e aí acabei revisando, né, que os tipos de entrevista na pesquisa qualitativa são a semi-estruturada, que contém perguntas pré-definidas, que são usadas para guiar a conversa, mas o pesquisador se aprofunda e explora tópicos interessantes e muitas vezes inesperados. A não estruturada, ela é mais conversacional, mais flexível, com poucas ou com nenhuma pergunta pré-planejada, dependendo do entrevistado para direcionar os tópicos. A estruturada é uma lista de perguntas que é feita em uma ordem fixa, semelhante a uma pesquisa verbal, proporcionando uma menor profundidade, mas proporcionando consistência. Então, as entrevistas podem ser conduzidas presencialmente, por telefone ou por meio de plataformas digitais, como a Skype, a Teams, o Google Meet. E a análise de dados do material, né, colhido nessas entrevistas geram textos ricos e descritivos, né, que são transcritos, frequentemente analisados usando análise temática ou abordagens da teoria fundamentada. Aqui, no nosso grupo de estudos, né, com nossos alunos de iniciação científica e de mestrado, temos realizado principalmente análise temática de conteúdo. Então, a chave para o êxito, né, na pesquisa, na entrevista, nesse tipo de entrevista, é construir um ambiente de confiança com os participantes para incentivar o compartilhamento aberto. Considerações éticas são importantes, porque nós precisamos garantir a confidencialidade dos participantes, obter o consentimento informado e considerar o impacto do processo de pesquisa sobre os participantes.
A escolha da metodologia de pesquisa, ela se baseia, teve aqui um pequeno, sim, continuando. Como eu dizia, a escolha da metodologia de pesquisa se baseia no tipo e nas características do problema de pesquisa, como eu costumo repetir nas nossas aulas de métodos no nosso mestrado do PPGoa. A gente sempre fala dessa importância do problema de pesquisa, que é o que vai definir o método escolhido. E aí eu continuo aqui, ainda lembrando um autor, que é Johnson, e colaboradores. Ele coloca que a pesquisa de métodos mistos é uma classe de pesquisa que se baseia no tipo que mescla, né? No tipo que mistura ou combina técnicas, métodos, abordagens, teorias e ou linguagem de pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, em um único estudo. Então, para obter opiniões e pontos de vista diversos, as descobertas qualitativas precisam ser complementadas com resultados quantitativos, muitas vezes. Portanto, essas metodologias de pesquisa são consideradas complementares entre si e não incompatíveis. A metodologia de pesquisa qualitativa é considerada adequada quando o pesquisador ou investigador está estudando um novo campo do conhecimento, por exemplo, ou pretende apurar e teorizar questões que são importantes. Então, existem muitos métodos qualitativos desenvolvidos para obter uma compreensão profunda e abrangente das questões por meio de sua interpretação textual, sendo os tipos mais comuns a entrevista e a observação. Então, vamos falar agora especificamente do entrevistar. Então, a entrevista é o formato mais comum de coleta de dados em pesquisa qualitativa. A entrevista qualitativa é um tipo de estrutura na qual as práticas e os padrões não são apenas registrados, mas também alcançados, questionados e reforçados. E como nenhuma entrevista de pesquisa carece de estrutura, a maioria das entrevistas de pesquisa qualitativa são semi-estruturadas, ou levemente estruturadas, ou em profundidade. Entrevistas não estruturadas são geralmente sugeridas para conduzir trabalhos de campo de longo prazo e permitem que os entrevistados se expressem à sua maneira e no seu próprio ritmo, com mínima interferência nas respostas. Então, como diz a professora Fátima Catão, do nosso mestrado do PPGoa, aqui na UFPB, ele diz que os pioneiros da etnografia desenvolveram o uso de entrevistas não estruturadas com informantes-chave locais, ou seja, coletando dados por meio de observação e registro de notas de campo, assim como interagindo com os participantes do estudo. Então, mais precisamente, a entrevista não estruturada se assemelha mais a uma conversa do que a uma entrevista formal. E é sempre considerada uma conversa, digamos assim, controlada, direcionada aos interesses do entrevistador. Mas uma conversa, um diálogo. As entrevistas não diretivas, que é uma forma de entrevista não estruturada, visam coletar informações aprofundadas
e geralmente não possuem um conjunto de perguntas assim pré-planejado. São abertas, sem questões norteadoras. Ainda outro tipo de entrevista não estruturada é a entrevista focada, na qual o entrevistador conhece bem o entrevistado e, quando este se desvia do assunto principal, o entrevistador geralmente redireciona o foco do entrevistado para o tema central. Tem ainda outro tipo de entrevista não estruturada, que é a entrevista informal e conversacional, que é baseada em um conjunto de perguntas não planejadas que surgem instantaneamente durante a entrevista. Em contrapartida, as entrevistas semi-estruturadas são entrevistas aprofundadas, em que os entrevistados devem responder a perguntas abertas pré-definidas e, portanto, são amplamente utilizadas por diferentes profissionais de saúde em suas pesquisas. Então, entrevistas semi-estruturadas e aprofundadas são amplamente utilizadas como formato de entrevista, seja individualmente ou em grupo. Então, esses tipos de entrevistas são conduzidos apenas uma vez, individualmente ou em grupo, e geralmente tem duração de 30 minutos ou um pouco mais, né? Até uma hora, um pouco mais de uma hora. E as entrevistas semi-estruturadas, elas são baseadas em um guia de entrevista semi-estruturado, que é uma apresentação esquemática de perguntas ou tópicos a serem explorados, perdão, a serem explorados pelo entrevistador. E para otimizar o tempo da entrevista, os guias de entrevista semi-estruturado, que é uma apresentação, como eu disse, esquemática de perguntas ou de tópicos, para otimizar. Então, esses guias de entrevistas têm uma função útil de explorar os respondentes de forma mais sistemática e abrangente, além de manter a entrevista focada na linha de ação desejada. Então, as perguntas no guia de entrevista compreendem a pergunta central e várias perguntas associadas a ela, que, por sua vez, são aprimoradas por meio até de testes piloto do guia de entrevista, ou de pré-teste do guia da entrevista. Então, para que os dados da entrevista sejam coletados de forma mais eficaz, a gravação das entrevistas é considerada uma escolha apropriada, mas às vezes é motivo de controvérsia entre o pesquisador e o respondente. As anotações manuscritas durante a entrevista são relativamente pouco confiáveis. E o pesquisador pode perder alguns pontos-chave. Então, a gravação da entrevista facilita ao pesquisador concentrar-se no conteúdo da entrevista e nos estímulos verbais, permitindo, assim, ao transcritor, ou a ele mesmo, quando for transcrever o material, gerar uma transcrição literal da entrevista. Então, a gente também precisa falar dos grupos focais, porque, de forma semelhante, em grupos focais, grupos de pessoas convidadas são entrevistados em um ambiente de discussão, na presença do moderador da sessão, e geralmente essas discussões duram aproximadamente uns 90 minutos. 1 hora a 90 minutos. E, como toda técnica de pesquisa tem seus próprios méritos e deméritos, as discussões em grupo têm algum valor intrínseco por permitirem a expressão aberta de opiniões pelos participantes. Por outro lado, nesses tipos de ambientes de discussão, um número limitado de questões pode ser abordado.
que pode levar à geração de menos iniciativas e sugestões sobre o tema da pesquisa. Então, falei de uma das técnicas muito usadas na entrevista, na pesquisa de abordagem qualitativa, que é a entrevista. Agora, eu vou falar um pouco da observação. A observação é um tipo de método de pesquisa qualitativa que não inclui apenas a observação participante, mas também abrange a etnografia e o trabalho de pesquisa em campo. No projeto de pesquisa observacional, vários locais de estudo podem estar envolvidos. Os dados observacionais podem ser integrados como pesquisa auxiliar ou até uma pesquisa confirmatória. Então, a pesquisa pode ser vista e percebida e entendida como um esforço meticuloso para examinar, investigar e reestruturar realidades, teorias e aplicações. E os métodos de pesquisa refletem a abordagem para lidar com o problema de pesquisa. Então, dependendo da necessidade, o método de pesquisa pode ser uma combinação de abordagens qualitativas e quantitativas, ou qualitativas ou quantitativas independentemente. Então, ao adotar a metodologia qualitativa, o pesquisador tem, em potencial, ele vai refinar as noções preconcebidas e extrapolar o processo de pensamento, analisando e avaliando as questões a partir de uma perspectiva aprofundada. Por isso, entrevistas em profundidade. Então, isso pode ser realizado por meio de entrevistas individuais ou discussões direcionadas a temas específicos. Já os métodos observacionais são, por vezes, meios complementares para corroborar os resultados da pesquisa. Então, só para complementar ainda aqui, as entrevistas qualitativas, elas podem variar também desde as chamadas naturalistas, que são baseadas em conversas, que são as não estruturadas, até as que consistem em perguntas semi-estruturadas, usadas como estímulos ou como guias para a entrevista, como mencionei há pouco. Na pesquisa qualitativa, que é baseada em entrevistas, os participantes são vistos como sujeitos e não como participantes ativos, sendo incentivados pelos pesquisadores a serem co-construtores das narrativas produzidas. Então, exemplos de estudos que empregam as entrevistas qualitativas são usados para ilustrar como essa abordagem tem sido utilizada em muitas pesquisas na nossa área da saúde. Então, a entrevista qualitativa pode ser vista como um contínuo de prática que vai de discussões muito abertas sobre um tópico ou sobre uma questão a um formato mais estruturado de perguntas. E, em ambos os casos, os participantes são encorajados a compartilhar suas experiências com suas próprias palavras, em vez de se limitarem a um conjunto pré-determinado de respostas. Então, a entrevista qualitativa pode ser vista como esse contínuo, né, que varia desde discussões muito abertas sobre um tópico ou questão, em uma extremidade, né, desse contínuo, até um formato mais estruturado de perguntas na outra extremidade. Então, acho que esse era o principal ponto que eu queria falar, eram dos tipos de entrevista, né, que é esse contínuo, né. O que eu gostaria de concluir agora nesse vídeo, falando dos tipos de pesquisa, os tipos de entrevista na pesquisa qualitativa, é que os pesquisadores qualitativistas ou qualitativos examinam geralmente como as pessoas
né, concebem, pensam, é, compreendem, e como estruturam também e atribuam significado à sua vida cotidiana, ao seu trabalho, enfim, seja qual for o contexto da pesquisa. Portanto, a utilização de métodos de coleta de dados flexíveis e sensíveis ao contexto são importantes. Então, por isso que a pesquisa de abordagem qualitativa usa muito, em termos de entrevista, a entrevista, ou a entrevista não estruturada, ou a entrevista semi-estruturada. A semi-estruturada é a mais usada. Então, os entrevistados precisam ter a oportunidade de falar sobre suas experiências, sobre os seus pontos de vista, outro assunto que esteja sendo abordado. Eu falei há pouco sobre a observação participante, que é um outro método amplamente utilizado em termos de observação, né? Porque eu primeiro falei de entrevista, depois falei de observação, que é outro método que podem também estar associados. Aí falei da observação participante, que geralmente se refere a métodos de geração de dados que envolvem a imersão dos pesquisadores em um ambiente de pesquisa e a observação sistemática das interações, dos eventos e outros aspectos. E eu falei também dos grupos focais, falei, e outros métodos, né? Inclui os grupos focais, que é aquela discussão guiada, e a própria observação pode ter outro tipo de fonte também, como documentos, fotografias, filmes e vídeos, né? Não só a entrevista. Bem, então, é isso que eu gostaria de falar. Eu vou deixar para falar da questão analítica mesmo em um outro vídeo, mas eu queria só concluir dizendo que entrevistar pessoas é o cerne da pesquisa qualitativa, e não se trata apenas de uma coleta de dados, mas de uma atividade intrinsecamente gratificante, uma interação entre duas pessoas que possui o potencial para maior compreensão do que aquela pessoa traz em suas narrativas. E ao contrário da maioria das nossas interações diárias com outras pessoas, que são bastante superficiais, não é, mais banais, sentar-se com alguém por 1 hora ou até 2 horas e realmente ouvir o que essa pessoa tem a dizer é uma experiência profunda e enriquecedora, que pode fornecer não apenas os dados que você quer, você entrevistador, pesquisador quer, mas também autoconhecimento e a sensação de ser ouvido pelo entrevistado. Ou melhor, de ser ouvido do entrevistado, a sensação dele de ser ouvido. E o pesquisador até em termos de autoconhecimento. E eu sempre abordo as entrevistas, como professora de semiologia médica, com profunda gratidão, né, pela oportunidade que elas nos oferecem de compreender como outras pessoas vivenciam o mundo. Dito isso, não existe apenas um tipo, né, de, de, de abordagem, um tipo de técnica de entrevista, né? Mas a gente vai enfocar aqui, colocar mais foco, né, no próximo vídeo em relação a esse tema, na abordagem de entrevista semi-estruturada, aprofundada, que é a abordagem mais utilizada na pesquisa qualitativa. Eu não trouxe hoje um guia, né, para seguir, como eu gosto de colocar sempre um mapa conceitual e sair seguindo, né? Então, acho que, só para terminar, uma entrevista
que eu acabei não definindo a entrevista. Falei de métodos, falei de entrevista, mas não falei o que é entrevista, né? Então, a entrevista ela pode ser definida de várias maneiras, como uma conversa com um propósito e uma tentativa de compreender o mundo a partir do ponto de vista da pessoa entrevistada. Ou seja, a gente vai desvendar o significado das experiências das pessoas, descobrir o seu mundo vivido antes das explicações científicas, como a gente costuma fazer muito com os próprios pacientes que trazem a narrativa do seu adoecimento. Então, trata-se de uma forma de escuta ativa, na qual o entrevistador direciona a conversa para assuntos e tópicos de interesse para a sua pesquisa, mas também consegue deixar espaço suficiente para que os entrevistados digam coisas surpreendentes. Então, alcançar esse equilíbrio é algo complexo, e é por isso que a maioria dos profissionais acredita que entrevistar é tanto uma arte quanto uma ciência. Em minha experiência como professora, existem alguns alunos que são entrevistadores naturais, mas já tem inata essa habilidade. Mas qualquer pessoa pode aprender a conduzir entrevistas, e todos, mesmo aqueles que fazem isso há anos, podem aprimorar suas habilidades de entrevista. Então, este pode ser um bom momento para destacar o fato de que a entrevista é um produto da interação entre entrevistador e entrevistado, e que esse produto só é tão bom quanto a relação estabelecida entre os dois participantes. Então, como eu disse ontem eu fiz uma leitura crítica de um artigo que falava da entrevista na pesquisa qualitativa, e eu falei sobre isso, né, que a interação não havia sido abordada naquele artigo. E também falei da escuta ativa, que é a chave para estabelecer a relação necessária. Então, eu lembro também de um autor que diz que a gente usa entrevistas porque há certas coisas que não são observáveis pela simples observação. Nós não podemos observar sentimentos, pensamentos, intenções, vivências. Não podemos observar comportamentos que ocorreram em algum momento anterior. Não podemos observar situações que excluem a presença de um observador. Não podemos observar como as pessoas organizaram o mundo e os significados que atribuem ao que acontece no mundo. Nós temos que fazer perguntas às pessoas sobre essas coisas. Então, falei aqui nesse vídeo sobre os tipos de entrevistas e algumas, falei de uma forma mais rápida sobre a observação, tocando assim de forma muito rápida na observação participante. A gente sempre deve levar em conta que a entrevista é um ato relacional, é um ato de interação. Isso é fundamental compreender, né? Então, a gente tem muitas vezes uma sequência de perguntas, né? Uma boa lista de perguntas para colocar na entrevista, mas não, isso não é suficiente para criar um bom guia de entrevista. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o guia de entrevista. Então, porque é importante prestar atenção à ordem, né, em que a gente também faz as perguntas, por exemplo. Então, vou falar no próximo sobre o guia de entrevista, que essa é uma questão bem prática, né, bem pragmática também. Mas agora eu vou me deter aqui sobre os tipos de entrevista.
Então, até o próximo vídeo. Aqui, continuem passando por aqui pelo nosso canal do GESM. Até lá.